Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no Evangelho segundo escreveu Mateus. Hoje, portanto, capítulo 5. Capítulo 5, capítulo 6 e também o capítulo 7, até o finalzinho do capítulo 7, Mateus relata a respeito do Sermão do Monte. Por que até o final do capítulo 7? Vocês podem ver que no capítulo 7, versículo 28, diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. No capítulo 8, versículo 1, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Então, portanto, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 vai falar sobre o sermão do monte. Jesus vai falar sobre muitas coisas. Creio que será necessário muitos vídeos para meditarmos sobre a riqueza do Sermão do Monte. E Jesus ele inicia o Sermão do Monte falando desta maneira. Capítulo 5, versículo 1, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então veja bem que Jesus subiu ao monte, provavelmente ele próximo ao mar da Galileia, um lugar mais plano e alto, um planalto. Jesus se assentou-se, a multidão também com certeza se acomodaram ali naquele lugar, e quando os discípulos viram que Jesus se assentou e a multidão também, eles se aproximaram, e os discípulos, e com certeza mesmo os discípulos se acomodaram em algum lugar ao lado do mestre, e pensaram, com certeza o mestre vai começar a ensinar. E diz aqui que ele passou a ensiná-los, dizendo, final do versículo 2. E já no versículo 3, ele começa, bem-aventurado. Bem-aventurado aqui é uma palavra que quer dizer abençoado, significando que feliz, abençoado é quem? Aí ele começa o primeiro, bem-aventurado ou abençoado, os que? Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vocês podem ver que até o versículo 12 praticamente, o versículo 11, Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças. Ele fala, bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos, e bem-aventurado são aqueles que são injuriados por causa do reino do Senhor. Então, até o versículo 11, ele encerra o versículo 12 falando, regozijai, ou seja, alegrai e exultai. Alegrar e exultar é o seguinte, é alegrar de sobremaneira, de uma forma grandiosa. Então, nós vamos começar já no versículo 3, a primeira bem-aventurança. Ele fala sobre os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas o que seria uma pessoa humilde de espírito? Como podemos entender o que seria uma pessoa humilde de espírito? A palavra grega aqui para humildes de espírito, no versículo 3, ela fala da pessoa que tem uma opinião correta de si mesmo. Ou seja, uma pessoa que ele avalia a sua pessoa de acordo ou com o valor com que ela deva ser avaliada. Ou seja, a opinião correta, perfeita da sua própria pessoa, não se colocando acima das outras pessoas.
Quando eu faço uma avaliação da minha pessoa e que esta avaliação ela se torna acima do meu próximo, aí eu me torno um orgulhoso. Eu estou me avaliando acima da média, acima do meu próximo. Para o Senhor Deus, não existe ninguém maior do que o outro. Jesus deixou esse exemplo lá no dia da cerimônia do lava-pés. Ele sendo mestre e senhor, ele, como homem, ele abaixou e lavou os pés dos seus discípulos, deixando a demonstração que aqui na terra todos nós somos iguais. E que nós devemos ser o quê? Humildes de espírito. Fazer uma avaliação correta da nossa pessoa. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Aqueles que realmente colocam na sua posição como homem, como pessoas que dependem inteiramente do Senhor Jesus. Pessoas dependentes da pessoa do Senhor Jesus, que carecem da graça e da misericórdia do Senhor Jesus, esses sim farão parte do reino dos céus. O versículo 4 diz assim: bem-aventurado ou abençoado os que choram, porque serão consolados. A palavra chorar aqui, a palavra grega é pento, que quer dizer aqueles que sofrem. É um choro causado por um sofrimento. Sofrimento por aquilo que eles estão passando a respeito do reino dos céus. Então, bem-aventurado aqueles que choram por causa do reino dos céus, que estão passando por tribulações por causa do reino dos céus, porque um dia eles serão consolados. Jesus diz: no mundo tereis aflições. E, em consequência dessa aflição, muitas das vezes nós como cristãos, nós choramos. Mas aqui Jesus fala: bem-aventurado aqueles que choram por causa do sofrimento. Porque a raiz da palavra é choro em consequência de um sofrimento intenso. Pento, a palavra grega usada aqui. Eles serão consolados. A palavra consolado aqui é paracletos, ou seja, aquele que chama para o lado para consolar, para dar uma palavra de encorajamento. Então, um dia também nós seremos consolados. Versículo 5: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Impressionante que agora aqui não fala com relação ao reino do céu, mas herdarão a terra. O que quer dizer isso aqui? Manso de espírito. Ou melhor, manso. O que são os mansos? A palavra manso aqui, no original, ela dá a ideia de um cavalo domado. É aquela pessoa que consegue dominar os seus temperamentos. Tem pessoas que é explosiva, ou seja, no dito popular, de estupim curto. Outras nem estupim têm, elas já pegam, já explodem direto. Então, o que Jesus olha, abençoados são aqueles que são mansos, ou seja, aqueles que têm a capacidade de suportar as afrontas, as injúrias do dia a dia. Porque se eles fizerem dessa forma, eles vão conseguir viver nessa terra de uma forma amigável com todos os seus semelhantes. Por isso que eles herdarão a terra. Eles vão conseguir viver bem nessa terra, porque eles conseguem dominar a sua natureza explosiva. Por isso que a ideia aqui no grego é de um cavalo domado. Vocês podem ver que depois de um cavalo ser domado, o dono do cavalo consegue levá-lo para qualquer lugar simplesmente com uma corda. Ele coloca a corda no pescoço do cavalo. O cavalo sabe da força que ele tem, mas ele foi domado, ele foi dominado. Aquela natureza do cavalo foi dominada. Então, com a simples corda, o dono o leva para qualquer lugar e ainda monta o mesmo. Essa ideia é que traz a palavra manso. Então, é um ser humano que, mesmo tendo uma natureza explosiva, uma natureza má, uma natureza corrompida pelo pecado, mas através da pessoa do Espírito Santo, ele consegue dominar essa natureza que ele tem, essa natureza herdada do nosso pai Adão. Aí sim, estes herdarão a terra.
Depois, no versículo 6, ele fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Veja bem aqui que essa fome e sede aqui não é no sentido material, não é fome por alimentos e nem sede por água, não. A fome e sede aqui, o desejo aqui é com relação à justiça de Deus, não a justiça do homem, porque Jeremias comparou a justiça do homem como trapo de imundícia, mas essa justiça aqui é a justiça que procede de Deus, que é a verdadeira justiça, porque Deus é aquele que julga com equidade. E aqueles que têm desejo, que buscam ardentemente esta justiça, eles serão fartos, ou serão saciados. Versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Veja bem que abençoado os misericordiosos, misericórdia, aqueles que agem com misericórdia. Misericórdia, a sua atitude com relação às outras pessoas é de misericórdia. O que é misericórdia? A palavra misericórdia é uma palavra grega que é eleos, quer dizer, é quando eu sinto simpatia pela dor do meu próximo. Ou seja, eu sofro juntamente com o meu próximo. Eu coloco o meu coração na dor do meu próximo. Eu sinto a dor do meu próximo e faço alguma coisa por ele. Quando nós agimos desta forma, vocês podem ver que, porque alcançarão misericórdia. Então, se eu estou agindo com misericórdia para com o meu próximo, automaticamente Deus vai ser misericordioso para comigo. Jesus vai ser misericordioso para comigo, porque se Jesus não agir de misericórdia para comigo, quem sou eu? O meu destino seria um inferno. É a misericórdia do Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos vivos. É isso. Então, quando eu estou agindo de misericórdia para com o meu próximo, automaticamente eu vou receber a misericórdia do Senhor Jesus em minha vida. Porque a salvação não é por méritos. A salvação, ela é por graça. Eu não fiz nada, mas o Senhor Jesus fez tudo na cruz do Calvário. Ele morreu por mim. Por isso que é misericórdia. Porque o Senhor Jesus colocou o seu coração na minha dor e morreu por mim na cruz do Calvário e me salvou. Versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Olha só, limpos de coração aqui, ou abençoado, limpos de coração, é uma palavra grega que dá a ideia de pureza, ou seja, aquele que não tem nenhuma mistura, nada, é uma pessoa pura. Quando a pessoa atinge a purificação, é que a pureza é o ato de fazer com que algo fique isento de qualquer impureza. Enquanto tiver qualquer fagulha de impureza em uma matéria, ela continua sendo impura. É como se fosse um copo de leite. Imagine só que alguém coloca em cima da mesa um copo de leite. Ele está puro ali. Mas alguém vai lá no esgoto e pega uma gota do esgoto e pinga dentro daquele leite. Pronto. Uma gota foi o suficiente para tornar aquele leite impuro. Ninguém mais, sabendo, vai querer tomar esse leite, porque ele está contaminado, ele está impuro. É isso. Então, os nossos corações, eles têm que ser o quê? Puros para com Deus. Se eu não tiver um coração puro, isento de qualquer mistura, isento de qualquer coisa que desagrade ao Senhor Jesus, jamais eu vou ver a Deus. Pode ver que o verbo aqui está apontando para o futuro, porque verão a Deus. Versículo 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Outra coisa aqui, bem-aventurado, continuei, o Macários, né? A palavra grega Macários, ou é abençoado, feliz. Os pacificadores. Pacificadores aqui são pessoas que promovem a paz. Eles são o contrário daqueles que promovem contendas no seio da comunidade. Esses aqui, ao contrário daqueles que promovem dissensões, este aqui não. São aquelas pessoas que promovem
o que? A paz no meio da congregação. Agindo dessa forma, eles serão chamados o quê? Filhos de Deus, porque eles promovem a união e não a dissensão. O inimigo é que veio dividir, mas o Senhor veio para fazer o quê? Para unir. Quem é que dividiu o homem para com a pessoa de Deus? Foi Satanás. O dia que Satanás convenceu o homem de que ele deveria comer do fruto, o que aconteceu? Ele caiu em pecado. Caindo em pecado, criou-se uma barreira, uma divisão. Satanás veio fazer essa divisão entre o homem e Deus. E Jesus, o que ele veio fazer? Ele veio morrer para novamente unir o homem a Deus. Então, quem promove a união, a paz, é quem? É o Senhor Deus. Então, agindo dessa forma, promovendo a paz, promovendo a união, nós seremos chamados filhos de Deus. 10. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os perseguidos aqui, as pessoas que sofrem perseguições porque elas estão procurando agir de maneira justa, por causa de ser justo. Então, se eu estou sofrendo perseguições devido ao fato da minha pessoa estar agindo com justiça, assim eu faço parte do reino dos céus. Então, isso aqui é muito importante. Se eu estou passando por lutas, por tribulações, por perseguições, devido ao fato da minha pessoa ser justa para com a sociedade, aí sim, eu farei parte do reino dos céus. Versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa de quem? De Jesus. Devido ao fato de amarmos a Jesus, seguir a Jesus, eles nos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Injuriar aqui é falar algo contra, perseguir. Quando as pessoas levantam contra os cristãos, falando algo contra, perseguindo, levantando, mentindo aqui, levantando calúnias a respeito dos cristãos e disserem todo mal contra vós. O versículo 12, encerrando aí, regozijai-vos e exultai. São duas palavras, só que parece que é uma redundância, mas não é. Isso aqui, alegrar de uma maneira grandiosa, exultar de uma maneira que extrapola o nosso conhecimento. Aí sim, regozijai e exultai, porque é grande o vosso galardão. Então, vocês podem alegrar de uma maneira grandiosa, porque o vosso galardão, porque grande também é o vosso galardão nos céus. E ele justifica, deu um ponto e vírgula aí, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Então, se os profetas que vieram antes de Jesus, os profetas da antiga aliança, eles foram perseguidos e até mortos por causa do reino dos céus, quanto mais agora aqueles que farão parte do reino dos céus, agora na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, nós também passaremos por tribulações. Está, portanto, aí 12 versículos do início aí do Sermão do Monte e falou sobre as bem-aventuranças. No próximo vídeo eu estarei falando aí sobre os discípulos, o sal da terra, luz do mundo e a lei e Jesus, e eu vou continuar nos próximos vídeos meditando no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.